Adolfo, compartilhar com vocês aqui, saindo do treino. Tô me tornando uma pessoa que eu mais temia, que treina sábado. Isso é legal a gente ver no processo de desenvolvimento, porque quando a gente começa a perceber a necessidade de crescer, cara, a gente começa a aceitar que é inevitável esse processo de querer exceder os seus limites, tá? E isso também acontece nas empresas. O que eu mais costumo pegar acontecendo dentro de um departamento é o pessoal perceber que existe, de repente, algum colaborador com uma inclinação ou com um perfil mais próximo de líder, e eles querem dar uma oportunidade para esse colaborador. E aí, o que acontece? Quando eles começam a dar essa liberdade ou de repente até algumas autorizações para essa pessoa agir como se fosse, é necessário assim, deixar muito claro isso na comunicação. Tá? Porque o fundamental é deixar a comunicação assertiva, né? Sem ordens claras não é execução precisa. E aí o que acontece? Se tu pegar o colaborador e tu colocar ele, né, uma certa disponibilidade de recursos que de repente ele não foi bem treinado para fazer, então tem que deixar muito claro o que, como e para quando, né? E trabalhar junto essa desensibilização de como ele vai se colocar nessa nova função, nessa nova ocupação. Então o cara estava sempre lá na produção, ele começou a despontar, começou a crescer, e aí eu quero botar ele para supervisão agora. Tá? Então ele vai fazer algumas coisas em comum e principalmente focar agora na orientação e supervisão dos colegas. Como é que funciona esse processo? Tá? Eu não posso dar só, como eu estava falando anteriormente, não posso dar só essas liberdades, tá? Ou passar por cima uma orientação e perceber como a pessoa vai sair. Eu preciso ter um protocolo para líderes. Tá? E aí como é que funciona isso? Existem vários níveis de líderes e existem várias competências que um líder tem que desenvolver. O que eu sempre sugiro é que se faça um processo gradativo nisso. Então que eu estimule já na cultura da empresa a busca pela liderança dos meus colaboradores. E aí uma coisa muito interessante, eu digo que a gente tem 3 pilares, eu vou falar de 2, tá? Eu já acabei já falando de um aqui que é a de sensibilização, né? Vou acabar explicando os 3 então aqui de over delivery. O que acontece? Eu tenho esses 3 grandes pilares, tá? Que eu preciso usar na hora de fazer o meu colaborador que está passando por uma fase, uma metamorfose ali, que está crescendo, está ascendendo, né, uma graduação hierárquica, né, dentro da empresa, né? Ele está subindo este nível. Eu preciso ter 3, que eu chamo de o tripé do desenvolvimento, né, do líder, tá? Primeiro é psicoeducação. Eu preciso mostrar para esse líder em formação que a liderança ela é só mais uma ocupação onde eu penso no bem comum. Então é o objetivo principal do líder, tá? Entender que o trabalho dele é para deixar todos à volta dele bem. E a partir daí eu começo a fazer esse processo de psicoeducação ensinando o que é ser o líder e como o líder deve agir. Aí como é que funciona isso? O principal tema que faz eu olhar para essa questão de liderança e informação é a percepção da comunicação deles. Eu tenho que olhar como é que eles estão se comunicando e aí auxiliar eles a entenderem que existe a comunicação pessoal e a comunicação profissional. Então, às vezes o cara tá ali no chão ou na planta há muito tempo e aí ele tem uma certa amizade com o pessoal e tá tudo bem, isso é ótimo. Poxa, tu vai passar 1/3 do teu dia ali, então é bom que tu tenha pessoas que tu possa contar, que tu possa conversar, que possa ter uma certa intimidade, né? Claro, dentro do rigor profissional, né? Não vamos nos passar. Mas aí o que acontece? Quando essa pessoa assume esse posto e começa a ser preparada, a gente tem que perceber como ele está se comunicando, e entender e ensinar, e principalmente numa coletiva, quando eu for avisar para o setor, olha, agora o seu Ambrósio aqui está passando pelo processo de formação de liderança e ele vai passar com vocês aqui algumas normativas nossas. Eu já vou entregando esse cara, fazendo esse processo de sensibilização para ele praticar isso, né, para ele se colocar, né, no skin in the game da liderança, porque às vezes a liderança pode ser vista só como um aumento, né? Isso também é um dos erros que acontecem, né? Às vezes eu quero dar uma promovida por tempo de casa daqui a pouco e acabo subindo um degrau e o cara não é para aquilo, e tá tudo bem. Por que eu não reconheço só financeiramente e deixo? Então cabe, claro que isso é muito particular de cada empresa, mas quando eu estou fazendo esse processo, né, que é o processo de psicoeducação, eu tenho que ensinar o que é profissional e o que é pessoal. Dentro da empresa, nada, nunca, ele tem que ser blindado nisso. Nada nunca vai ser pessoal. Não importa o que os outros falem, até mesmo no teor de amizade, ele não pode encarar aquilo como pessoal, ele tem que ver aquilo como profissional. Então esse seria o primeiro passo, né, da psicoeducação, né, é entender o que é essa questão de liderança. O segundo seria esse processo de ressignificação, né, trazer para ele que a liderança não é por ser melhor. A liderança é a conscientização de entregar melhor para os seus pares. Então assim, não estou destacado porque em algum nível eu sou uma pessoa melhor.
né? E aí entra aquela questão da psicoeducação, a questão profissional, a entrega profissional. E essa é a grande diferença. Quando o liderando, vamos botar assim, né, que ele está em formação de líder, tá? Ele começa a entender o processo de liderança e perceber que é um crescimento contínuo, cara, ou ele abraça a causa com unhas e dentes e começa a crescer exponencialmente, ou de repente ele pode se sentir não contemplado pela oportunidade de liderança e daqui a pouco não gostar mesmo. E até mesmo a empresa pode ver, através de parametrizações internas, que ele não está performando como líder. Tudo bem, tá? E esse terceiro passo que eu digo para vocês é a de sensibilização. Então eu, enquanto coordenador, diretor, né, eu vou lá, eu pego o meu colaborador que está passando pelo esse processo de liderança, por essa formação de liderança, e eu vou junto dele fazer tudo, desenvolver todas as atividades dele uma vez, ou durante uma manhã inteira, à tarde eu deixo ele, ou de repente um dia inteiro, tudo que ele tem que fazer, pelo menos uma vez eu vou fazer para ele olhar. E depois eu vou ir soltando ele para fazer. Então se eu fizer de manhã e aí à tarde ele tem que repetir, ele já tem um panorama geral. Então eu já desensibilizei ele, desde a comunicação, desde a forma como ele vai abordar os colegas, né? Desde o aperto de mão, do bom dia, como ele vai se apresentar. Então eu já chego e já apresento também esse liderando, né? Então eu trabalhei muito com engenharia há muitos anos, e a gente tinha às vezes alguns estagiários que iam somar lá na empresa com a postura de apontadores, né? Ou de repente, né, fazendo algum controle de qualidade, e eles precisavam ir a campo, obras grandes, 10 mil, 30 mil metros quadrados. Então tinham milhares é demais, né? Mas tinham muitas equipes, né, que esse pessoal, esses jovens ali que estavam começando, formando recém na engenharia, eles tinham que se dirigir a outros profissionais que tinham talvez a idade deles de experiência, e como é que eles fariam isso. Então nesse processo eu já criava essa desensibilização, eu já ia mostrando como eles iam chegar no pessoal da alvenaria, o que ele tinha que ver, quais são os pontos, e tudo isso, né, padronizado, tudo isso em papelzinho, timbradinho ali, de como é o nosso padrão de qualidade, pro funcionário que está passando por essa formação de liderança, ele ter um parâmetro, ele tem que saber o que, como e para quando. Tá? E esse processo é o que faz o resultado e também a assertividade aparecer muito rápido, né? Aquela curva de aprendizado, quando eu faço esse processo de psicoeducação, ressignificação e de sensibilização, eu estou entregando aquele profissional mais pronto para essas incumbências da liderança. Então isso é o que eu queria dividir com vocês por hoje, né? Se vocês estiverem gostando do material, cara, comentem aqui. Eu estou recém voltando a tocar no YouTube, então é muito importante para vocês o feedback. Me procurem nas redes sociais, eu sempre respondo todo mundo. Pode demorar, mas eu respondo todo mundo, tá bem? Ninguém fica para trás. Isso é o que eu tenho para dividir com vocês sobre essa importância da formação de líderes. Perfeito, pessoal? Ó, beijos de luz, cuidem de suas vidas, meus amadinhos.